Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 16 de outubro. Nossa temática é poder para perdoar. Hoje eu vou ler Provérbios, capítulo 20, versículo 22. Não diga, vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. A mensagem do dia diz assim: algumas pessoas interpretam erroneamente esse versículo e pensam que Deus vai vingar por elas a ofensa recebida, punindo o ofensor. Com isso, alimentam um desejo interior de ver o mal acontecer com aquele que as ofendeu. O texto afirma que Deus não permitirá que o mal feito o afete, pois ele o livrará. Alegre-se com isso e não com o mal para o ofensor. Quando nós entendemos que é para esperar no Senhor, que Ele nos livrará, a gente não pode ter em mente, nem no coração, a ideia de que o Senhor vai vingar por nós, porque esse não é o Senhor. O Senhor da Bíblia, da palavra, o qual nós estudamos todos os dias, a quem oramos, a quem dedicamos tempo, a quem somos gratos pela vida que temos, Ele é totalmente o oposto de vingança. Ele é um Senhor justo. Então nós devemos nos alegrar simplesmente com o fato da ofensa do ofensor não nos atingir, porque o Senhor é conosco. A respeito da temática dessa semana, eu vou deixar registrado aqui um pequeno testemunho sobre o ato de pedir perdão. Certa vez, dentro de um contexto religioso, eu ouvi o Pai Nosso, e o Pai Nosso era tão automático na minha cabeça que assim, eu falava as palavras do Pai Nosso e amém. E nesse dia em específico, nesse contexto, eu estava olhando para uma pessoa a qual eu precisava me acertar. E durante o Pai Nosso, quando eu ouvi a frase perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos, quando eu ouvi isso, bateu diferente dentro de mim. Eu olhando para a pessoa e eu pensando, como é que o Senhor vai me perdoar se eu não consigo perdoar? E aí me veio à memória, um dia que eu conversando com a minha mãe, eu disse para ela assim, essa pessoa pode vir me pedir perdão chorando, que eu vou dizer não. Olha como o meu coração estava, com raiva, com orgulho, tomado pela vaidade. Tudo que o inimigo quer, né, irmão? Você vê essa destruição acontecer. E ali começou um mover dentro de mim. E com o passar do tempo, depois do batismo, isso voltou e isso era algo que me incomodava. Porque como nós vimos no culto e como nós vemos durante toda a palavra do Senhor, Jesus veio primeiramente para falar sobre perdão. Não há como acontecer a salvação se nós não perdoarmos, se nós não pedirmos perdão. Mas no momento onde você se vê na situação tendo que pedir perdão ao ofensor, é onde você vai determinar sobre a sua vida quem a conduz. Você vai determinar o seu caminho. Se é o teu orgulho, se é o teu ego ou se é o Senhor. Naquele momento eu decidi ser obediente ao Senhor e eu me consertei. As palavras quase que não saem no momento em que você está tendo que pedir o perdão. Mas depois é libertador. É como se você estivesse livre daquele peso todo. E para além de pedir o perdão, vem o processo depois, porque a gente não esquece o mal que nos foi feito. Mas só pelo fato de pedirmos perdão, a gente se sente livre. Então a gente passa a tomar alguns cuidados, a gente passa a ter alguns receios, mas o perdão, ele aconteceu. E é isso que o Senhor espera de nós. E sejamos obedientes nesse sentido de entender que perdoar não é sobre você, perdoar não é sobre quem ofendeu quem. E perdoar também não significa que só porque você pediu perdão, mesmo não sendo você o errado, você é melhor, você é superior. Muito pelo contrário. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece as intenções do nosso coração. Então, qualquer atitude que você vier a tomar, coloque primeiro o Senhor em primeiro lugar.
Porque independente das suas tomadas de decisões, das suas escolhas, se o Senhor for o caminho, se o Senhor for o foco, Ele estará contigo e o mal não te atingirá. Então, você não precisa se vingar do ofensor, você não precisa esperar a queda dele. Nada disso, muito pelo contrário, ore pela vida dele, para que o Senhor toque no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa seja restaurada. Mas viva feliz, porque o Senhor é contigo. A oração do dia é pela capacidade de aprender com Deus e fazer a misericórdia triunfar sobre o juízo. Que Deus abençoe sua quarta-feira, que Deus abençoe seu dia. E que se você precisa perdoar, pedir perdão, independente de quem tenha errado, faça a sua parte. Se conserte, vá atrás, porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o outro. É sobre o Senhor, sobre o caminho que queremos seguir e sobre onde queremos chegar. Amém?